eu trabalho com a formação de médicos. E uma das discussões que se tem é a dificuldade de relação com alguns médicos por conta da falta da humanização. Então, como o hospital é gelado, né, como a recepção é ruim, como a gente não se sente acolhido. Aí eu acho que vem o primeiro resgate importante, que é a questão da dignidade. Então, a gente reconhecer o outro como humano implica a gente atribuir dignidade a esse indivíduo. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite. Estamos começando Quem Somos Nós, um programa em parceria da Rádio Eldorado e a Casa do Saber. Nessa nova série, vamos tentar descobrir quem os cientistas acham que nós, humanos, somos. Eu sou Celso Loduca e hoje aqui comigo e com as pessoas que vieram assistir ao nosso encontro, a mestre em Biologia Molecular, doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente especialista em bioética e reitora da Universidade de Santo Amaro, Margarete Rose Priel. A primeira pergunta é sempre a mais difícil, que é: quem é você? Isso precisa de adjetivo. Sou mulher, cientista, agora fazendo gestão, que acredita no ser humano. Bonito. Me diga uma coisa, como é que você, então mulher, cientista e que acredita no ser humano, primeiro escolheu a carreira de cientista? Não são tantas, né? Mulheres que escolheram essa carreira. Da onde que veio isso? E depois, por que biologia? E depois nós vamos entrar no teu assunto hoje, que você é especialista, que é as questões éticas que a biologia tem nos causado. A história vai sendo construída, né? Eu sou, por natureza, curiosa, um ser curioso. Entender como funciona. E uma das coisas que mais me causava curiosidade era entender como é que esse universo funcionava. No começo eu achei que eu ia querer ir para química, porque eu achava fantástico você misturar duas coisas e aparecer uma terceira com propriedades completamente diferentes. Só você, né, na escola achava fantástico. Maravilhoso, nossa! Mas acabei fazendo medicina, então eu sou médica, né? Atualmente eu não estou clinicando, mas ser médica é mais ou menos uma condição da alma. A minha alma é médica, né? E a escolha da medicina foi para entender o funcionamento do corpo humano e mais especificamente do cérebro. Eu queria entender como é que as pessoas fazem as coisas, como elas tomam decisão, né? Como é que é esse processo dessa máquina, né? Fantástica. Então eu fiz medicina, depois eu fiz neurologia e descobri que, embora a carreira de médica fosse fantástica, a questão da assistência, de você cuidar do outro, eu queria saber mais. Então eu fui fazer o mestrado na área de biologia molecular e depois o doutorado em ciências, mas dentro da área de neurociências. Então eu fui trabalhar com animal de experimentação, ratinhos, dentro de um modelo de epilepsia. E eu queria entender como era o desenvolvimento cerebral e que fatores atrapalhavam esse desenvolvimento. A epilepsia era um fator, a desnutrição outro fator. Então, dentro dessa visão, várias ferramentas para entender como é que isso depois revertia no animal adulto, que dificuldades ele tinha de aprendizado. Com isso, acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado. Nessa época, dentro da área da epilepsia, estava tendo um crescimento muito grande das cirurgias para epilepsia. Isso há quanto tempo? 1997. Mas se fazia cirurgia para descargas elétricas malucas cerebrais, é isso? A cirurgia... Em 97? Quer dizer, porque isso parece uma coisa muito tempo atrás. O início da cirurgia para epilepsia ele é muito antigo, né?
data lá dos anos 50, com a tentativa de fazer com que os indivíduos não tivessem mais crises ou parassem as crises. Só que na época não existiam os recursos tecnológicos que existem hoje. Hoje a gente sabe que a cirurgia para epilepsia não é para qualquer tipo de epilepsia. São aquelas que estão num foco único, onde é possível você localizar esse foco e retirar esse tecido, levando o indivíduo, se não a uma ausência completa de crises, pelo menos uma redução da frequência de crises e, com isso, a redução da medicação. Porque acontece muitas vezes que os casos refratários de epilepsia, eles não respondem a medicamento e isto compromete muito a qualidade de vida do indivíduo. Né? Então, estávamos nesse processo com aqueles microeletrodos, implantação de microeletrodos, então você consegue ver exatamente onde é que está o foco, você consegue cercar o foco, se faz uma avaliação. Isso em bicho? Ou nas pessoas também? Em gente. Tá? Você faz uma avaliação neuropsicológica para ver se o indivíduo tem comprometimento de memória, se estuda se aquela região pode trazer, se a cirurgia pode trazer um dano maior, se ele vai perder uma função nobre, a fala, coisa, não tem sentido. Mas muitas vezes esses casos refratários são de indivíduos que já têm um comprometimento razoável, inclusive de memória. E aí se tira esse fragmento do cérebro e as pessoas melhoram, né? E dentro dessa curiosidade de entender o que é isso, eu fui para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado lá na Universidade de Maryland, onde a gente fazia o registro desse tecido. Então, vai para o centro cirúrgico, pega esse tecido retirado do ser humano e, em condições artificiais, você faz um líquor artificial, ele sobrevive 24 horas nesse líquor. Depois de retirado. Você pode ver que tipo de descarga maluca é essa, pode testar novos medicamentos, enfim, pode fazer uma série de estudos que podem ajudar a gente a compreender melhor como é que é esta questão no cérebro. E o paciente tinha que permitir isso, obviamente. Tem que permitir. Claro. Tem que permitir. E, bom, fiz pós-doutorado, voltei para o Brasil e, nesse meio tempo, esperando para me tornar uma docente numa escola pública, né, esperando um concurso, tudo isso, eu resolvi começar a ministrar algumas aulas dentro da área de fisiologia, de neurofisiologia, principalmente neurologia, que era o que eu trabalhava. E comecei a lecionar em uma instituição aqui em São Paulo, que é o Centro Universitário São Camilo. E cheguei lá, eles discutiam bioética. Era um lugar que eles discutiam bioética. E aí eu comecei a olhar para aquilo e comecei a ver o que é bioética? O termo bioética, ele é um neologismo, tá? Na verdade, a bioética é um novo olhar da ética, agora sob o foco das questões biológicas, tá? Das questões, vamos dizer, da vida, bio como vida, né? Olhando assim é tudo. Mas se você for prestar atenção, tem muitas coisas para discutir mesmo. Essa conotação da bioética, ela foi cunhada em 70 por um oncologista americano, o Potter, em que ele propunha não só a discussão das questões médicas, vamos dizer, ou biomédicas, com esse avanço tecnológico, mas também, por exemplo, a questão da ecologia. Então, você imagina, em 1970, mal se falava de ecologia e ele já estava preocupado em como é que nós estávamos consumindo a natureza, né? E a partir daí, então, começa essa discussão. Como ética da vida, então, podemos mostrar assim, seja lá o que isso quer dizer. Quer dizer, as nossas relações
com o planeta, com os animais, com as plantas, Com as com a gente mesmo, com a tecnologia. com a tecnologia que causa alguma coisa. Isso é bioética. Isso é bioética. É aí que você passou, quer dizer, tudo. Bioética é tudo, não é isso? Mas assim, o que mais me chamou a atenção, eu trabalhei na assistência como médica há muitos anos. Não só em consultório, mas eu era funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, dando plantão num hospital da periferia da cidade, 13 anos. E às vezes tinha que tomar algumas decisões daquelas que você diz, e agora? Olha, eu tenho 2 pacientes que precisam fazer uma tomografia. A ressonância naquela época era luxo, né? Precisa fazer uma tomografia. Qual e eu você tenho escolhe? uma vaga. Quem eu levo? Eu tenho pacientes que precisam ir para UTI e eu tenho uma vaga. Quem eu coloco? Quem eu escolho para morrer também, não é isso? É isso. No final? É isso. Né? E são coisas que você no cotidiano vai se justificando na tomada de decisão, mas quando você para refletir, aquilo tem um peso na sua vida, né? Então essa coisa, eu saía do plantão muito cansada e dizia, mas por que eu estou tão cansada hoje? Lógico, por conta de todas as decisões que a gente teve que tomar, que não são só do melhor tratamento para o indivíduo, mas decisões que afetam a vida e sobrevida desse indivíduo. E quando eu chego nessa instituição, é isso que eles estão discutindo. Eles estão discutindo questões que envolvem desde a saúde pública, por exemplo. Vamos pegar um exemplo que eu acho bastante interessante. Imagine, nós podemos pegar, por exemplo, a questão da vacinação para gripe H1N1, ou a questão do leite. Então, assim, o governo dispõe de X milhões para investir na compra, seja do leite, seja das vacinas. Isto não atende toda a população. Para quem que nós vamos dar? Isso é uma decisão que não é só política. Isto afeta... Tudo bem, você pode usar vários critérios técnicos, né? Então, eu vou vacinar a população mais idosos, mais novos, ou mais seja, carentes, aqueles que estão mais vulneráveis, né? Mas aí nós podemos discutir. E aí, como é que fica isso, né? Em termos das pessoas, tá certo? Você se lembra que na epidemia de 2009, o governo acabou comprando todo o estoque de medicamento. Tamiflu. De Tamiflu. Essa também é uma decisão exatamente. bioética, porque a hora que eu compro, que o governo compra, eu, indivíduo, perco o direito de ir lá na farmácia comprar se eu quiser. O acesso passa a ser controlado. Então você imagina, né, saída dessas questões todas. De um lado, a pesquisa com todos os questionamentos. Do outro, a prática clínica, e eu encontro um grupo discutindo isso. E aí, Mel na chupeta. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Tá bom, mas a hora que você aprofunda, porque você levanta agora algumas questões disso, mas tem várias, né? Desde também o que a gente está fazendo de manipulação genética, o que isso implica, e o que não tem certo, não tem errado ainda muito claro a respeito desse assunto, né? Desses assuntos todos. Então você fala, qual que eu escolho? Aí você vai tomar uma decisão pessoal, quem vive, quem morre, que eu acho uma loucura, por isso que eu não adoro não ser médico, tá certo? Porque eu acho que se eu errar, nada acontece, que já é muito bom. Então, quando o cara vai fazer, agora nós estamos fazendo clonagem humana, né? Provavelmente, dizem que não pode, mas parece que tem, né? Bastante. Tentativas, um monte de resultado, não sabemos. Não sabemos ainda, porque é um negócio proibido, né? Mas assim, vai acontecer em algum momento, acho que ninguém duvida disso, né? Então vai ter uma outra Margarete em algum momento, ou pode vir a ter uma outra Margarete. Como que você enxerga essa... O que você vai fazer com isso? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, que é um pouco conceitual, e a gente precisa ter claro isso, que a ética, a moral e a lei não andam juntas.
Por que elas não andam juntas? Porque elas são processos diferentes, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem, e a gente não pode perder isso de vista, tá? Ética e moral, na verdade, são a ética do grego, a moral do latim. A rigor, muitos consideram como sinônimos, mas os estudiosos, os filósofos fazem hoje uma diferenciação entre a ética como processo interno, valores pessoais do seu ethos, tá certo? Enquanto que moral vem da questão da sociedade. Então, os valores que essa sociedade apregoa. Só daí a gente já tem uma diferença. Aquilo que a sociedade coloca como certo ou como errado num processo de fora para dentro pode não ser necessariamente aquilo que eu considero certo ou errado de dentro para fora. E a lei pior ainda, porque a lei são os conceitos da moralidade escritos. Então, quando determinadas condições ficam bem definidas, aí se estabelece a lei. E ela demora para ser mudada. E atinge uma massa crítica também para poder... Exatamente. Na velocidade com que nós andamos hoje, existem inúmeras coisas que ainda estão em discussão, estão sendo feitas, mas sobre as quais não há legislação claramente definidas. Existem resoluções de conselho, mas uma lei colocada que defina quais são as condições para acontecer, a gente não tem. Então, veja que esse é um processo com o qual nós vivemos cotidianamente. E é isso que a sociedade tem que discutir, o que ela acha ou o que ela pretende para o futuro. Então, é por isso que eu acho que essa discussão é importante. Você acha que a gente tem informação suficiente para fazer essa discussão? Primeiro, formação suficiente, depois informação suficiente. Porque é difícil discutir esse assunto. Bom, o que eu acho sobre, por exemplo, os aditivos cerebrais, né, que podem criar uma casta de pessoas hiperinteligentes. Eu não sei se eu tenho condição nem para ter uma opinião clara sobre isso. Você tem, tá certo? Mas nós, sociedade, né? Eu tô aqui representando as pessoas. O que a gente tem que achar disso? Eu acho assim, Celso. Na verdade, isso é um reflexo da própria questão cultural do nosso país, né? Nós ainda estamos trabalhando na área da educação para conseguir acabar com a questão do analfabetismo funcional, né? Enquanto outros países, por exemplo, os Estados Unidos têm um programa de acabar com o analfabetismo científico, quer dizer, já uma inserção desse indivíduo nesses conceitos, porque essas são coisas que estão no cotidiano. Então, mas é bem isso. A gente está longe de poder ter formação para discutir o assunto, só que eu tenho que discutir agora. Depois não adianta mais, não é isso? Eu vejo por parte da mídia um esforço em colocar estas questões. Então, a gente vê os veículos de comunicação trazendo as questões. Qual é o problema que eu acho da mídia? Normalmente, eles não têm especialização para entender o que os pesquisadores estão falando. Então, às vezes, a informação sai meio torta. Tá? Por isso que é você que está falando aqui, não eu, por exemplo. Acho que tem um exemplo clássico disso, que é a questão da utilização das células-tronco, né? As células-tronco foram colocadas como um apanágio para a solução de quase todas as doenças, quando na verdade não, tem uma restrição. Né? Existem algumas aplicações, a pesquisa está evoluindo. Então, acho que esta qualidade da informação precisa melhorar. A formação, sem dúvida, isso acho que é consenso entre nós. Mas esta informação que chega precisa ter uma qualidade melhor. É quase como ligar uma tecla SAP bem feita para poder passar a informação, porque está no cotidiano. Todos nós usamos ou, de alguma forma, ingerimos alimentos transgênicos.
O óleo de soja é feito de soja transgênica. Tá certo? Tá na alimentação. Nós ainda não discutimos se nós queremos, se nós não queremos, nós não vamos atrás de cobrar quais são os impactos que isso tem no meio ambiente. Pode ser que depois a gente decida que é beleza. Vamos continuar com os transgênicos, está tudo funcionando, não tem perigo. Quantos anos já que isso é uma realidade? Quantos anos que o alimento transgênico? Mais de 20 anos, não é isso? Mais de 20 anos. Foi Monsanto, quando começou lá atrás, não é isso? Mas é uma discussão ainda e muito até hoje presente. não existe estudo sobre o impacto, até existem. ou algum estudo definitivo que a gente possa tomar uma opinião? Existem, mas nós, sociedade, não discutimos, né? Isso você não vê descrito, assim, ninguém se questiona a respeito. A gente acaba, até por característica, a gente acaba discutindo, por exemplo, a questão genética, de manipulação genética, tá certo? Vamos lá, se eu posso fazer uma fertilização in vitro, escolher um embrião que não tenha determinada patologia, uma determinada doença para aquela família, a sociedade está de acordo. Mas eu também posso escolher a cor do olho, eu também posso escolher o cabelo, eu também posso escolher se vai ser mais... Qual é o limite? Então, boa. O que essa sociedade quer de limite? O que a gente entende que pode? E aí, como é que vai começar a fazer um tipo de eugenia do ponto de vista de, bom, então isso aqui eu não quero escolher o melhor. Que conceito de melhor é esse? Exatamente. Então, é essa discussão. Mas e daí? Agora já não dá mais para voltar para trás, concorda? A tecnologia avança, a gente não pode abrir mão disso. Eu acho que dá para a gente definir o limite. Olha, até aqui a gente vai. Quando a gente souber melhor outros impactos, nós podemos... Você acha que as pessoas vão parar? Mesmo sabendo que elas poderão fazer? Se a sociedade se posicionar, sim. Vou pegar, por exemplo, uma questão de grande discussão, que é a questão do aborto. Tá certo? Que é uma questão difícil. Não tenha dúvida. Por quê? Porque ela envolve uma questão de crença, de religiosidade das pessoas, e do ponto de vista científico, envolve o conceito de quando a vida começa. Não, e envolve uma outra coisa, diferente do que a gente estava falando antes, que é uma coisa de escolha pessoal, não é isso? Mas veja como a escolha pessoal pode ser afetada se você mudar os outros dois fatores, que são a religião e o conceito científico de quando a vida começa. Porque normalmente... E não interfere nos outros, de alguma maneira. Mas quando você está dizendo, fazendo eugenia, fazendo não sei o quê, está selecionando, só vai ter isso, os outros... É um pouco diferente, né? Você acha que é parecido? Também é. Porque um é mais pessoal e aí cada um acho que pode tomar essa decisão assim, o outro não, acho que tem uma consequência grave, não tem, na sociedade. Eu acho que de toda forma a gente vai acabar tendo consequência. Porque você vai mudar a proporção homem-mulher, você vai mudar uma série de fatores que, né? Até então quem regia era a natureza, agora... Tá certo? E a gente não sabe... Como é que vai ser depois? Nós vamos ter uma sociedade só de mulheres, é isso? Né? O que vai acontecer no futuro? Como é que vai ser? Não faço ideia. Então, mas é uma coisa assustadora isso, né? No sentido de... me parece que é incontrolável. Você diz que não, eu tô querendo acreditar em você, que para mim é bom. Mas é bom que eu diga, é confortável acreditar que é controlável. Mas me parece que essas coisas, à medida que vão sendo conquistadas, eu posso fazer isso, as pessoas vão lá e fazem. Tem sido a história da humanidade. Eu posso, eu faço, não é isso? Então, mas veja, é por isso que eu trouxe a questão do aborto. A questão do aborto não é uma questão nova. Tá há séculos e séculos aí. Algumas religiões lidam com isso de uma maneira, outras sociedades lidam de outra maneira, né? O que a gente está falando, na verdade, no fundo, que eu acho que é o grande resgate que a gente precisa fazer, é quais são os valores desta sociedade. Então, que valor? Porque a hora que a sociedade se... Vamos lá. Primeiro tem a questão da diversidade. Algumas sociedades são tão diferentes da nossa que para a gente conviver, a gente tem certa dificuldade. E só o respeito pelo outro é que permite que a gente tenha essa convivência. Então, se a gente consegue definir que valores são importantes dentro da nossa sociedade, a gente consegue estabelecer alguns limites.
porque senão a gente enlouquece e acha que tudo está perdido. Eu não posso achar que tudo está perdido. Eu acho que o que o homem foi capaz de construir, ele também deve ser capaz de gerir. Né? Tem que ter a gestão disso. E tem que ter a gestão disso, não dá para deixar só na mão do Estado, não. É valor. Então, a sociedade precisa se posicionar. Como a gente tem visto em outros países, né? Os vários movimentos, o movimento pela união, contra a união homoafetiva, ou a favor da união homoafetiva, tudo isso tem impacto. Por quê? Porque isso muda o desenho de família. Tá certo? E se muda o desenho de família, muda como as crianças crescem, os valores, sem fazer juízo de valor aqui, só pensando nas consequências disso. Quem somos nós? Com Celso Loduca. Estudos dizem, a gente teve uma série anterior que era dos psicólogos e psiquiatras e tal, e a gente discutiu um pouco esse assunto. Os estudos feitos com união homoafetiva diz que a incidência de homossexuais de união homoafetiva é menor do que das uniões heterossexuais. O que é uma coisa interessante para a gente estudar. Mas não é nem isso do ponto de vista... Não, claro, eu entendi, é só como dado. Veja só, se você reconhece a união homoafetiva como uma união estável, e isso já vem acontecendo, por óbvio, eles têm direito também a ter filhos. Que se não for por adoção, eles podem fazer um útero de substituição, que é como a gente chama tecnicamente a barriga de aluguel. Não existe nenhuma legislação a respeito. Só quem normatiza isso é o Conselho Federal de Medicina. Que então hoje é o quê? Proibido ou permitido? É permitido. Tem algumas normas, não existe restrição. As normas tratam justamente para que não ocorra um comércio em torno disso. Então, precisa estar definido quem é a doadora do óvulo, quem é o doador do espermatozoide, qual é a relação que essa mulher que vai ser o útero de substituição tem, se é uma relação familiar, quer dizer, mãe ou não? É tia, é mãe, daquele rapaz. Biologicamente, ela é mãe, tá certo? Daquele rapaz. Por quê? Porque a gente sabe que isso também pode virar comércio. Então, minimamente, algumas normas precisam ser seguidas. Então, isso tá. Quem acaba se posicionando a respeito é o Conselho Federal para dizer para os médicos, olha, isso pode fazer eticamente, do ponto de vista profissional, esse aqui não dá. Entendeu? Então, do ponto de vista profissional, a gente tem algumas normatizações já. Ainda nessa coisa, nós já temos tecnologia para 2 homens ou 2 mulheres, a gente pegar um e conseguir, mas com o DNA deles. É possível fazer isso? Ainda está muito experimental. Mas eu já ouvi dizer que você é possível pode pegar você 2 doadores masculinos. Certeza. Não, claro, mas dos 2, né? Eu não conheço no Brasil ainda centros que façam isso, pelo menos claramente, né? Isso eu não conheço, não posso dizer. Bom, todos os assuntos que passam no teu são todos difíceis, não é isso? São todos difíceis. Você escolheu uma profissão que é mexer nos assuntos difíceis, mais ou menos isso. Na verdade, é refletir a respeito. Então, fui me aprofundar nas questões da bioética, fui ler, depois comecei a ministrar aula, orientar mestrado e doutorado, porque são vários aspectos que você pode olhar, né? E como você olha hoje? Tá bom, você que talvez seja a maior especialista que tem no Brasil nisso. Não, nós temos assim, pessoas fantásticas no Brasil. Como que você olha isso, quer dizer, que estágio que nós estamos, pelo jeito bem ruim, tá certo? Qual que seria o estágio ideal, então, na tua cabeça, ou para onde você está forçando a nossa consciência, que é mais ou menos isso que você está fazendo, onde que você quer chegar? A gente ouve constantemente uma queixa das pessoas, dizendo de que os valores estão perdidos e que com isso se alteraram as relações e que está difícil viver desse jeito, só que a gente não para refletir sobre os valores,
Então, eu acho que quando eu ministro a aula de bioética, por exemplo, para os meus alunos médicos... A geração do meu pai também falava isso, a geração do meu avô também falava isso. Eu acho que, inclusive... Não foi sempre assim? Quer dizer, o Woody Allen, em Meia-Noite em Paris, tem uma cena fantástica sobre isso, né? Em que a moça quer ficar na Belle Époque e o pessoal da Belle Époque quer voltar para a Renascença. Mas veja, nós precisamos discutir, nós precisamos pensar o que nós vamos fazer no futuro. Nós nunca tivemos tanto recurso como a gente tem agora. E uma das coisas que me chamou a atenção no filme do Woody Allen foi justamente a opção dele. Não, eu vou voltar, lá tem antibiótico, lá tem diazepam, eu vou voltar para lá, né? Eu acho que é assim, a gente precisa valorizar o que a gente tem, que é importante, que é bom, são ferramentas importantes. Hoje a gente consegue tratamentos, curas, né? A gente consegue avanços que antes não estavam aí. Então hoje a gente tem à disposição. Pegando o filme, é isso, a gente fantasia o passado, não é isso? Também. Ele fica melhor depois que ele passou, né? Também. Então, quando a gente coloca o cérebro faz isso, você sabe. Sozinho, né? Eu sei, independente da gente querer. Agora, então a gente monta uma história mais bonita para trás. Agora, a gente não pode abrir mão, né, de enfrentar as questões, que é isso que você está colocando agora. O presente é bonito, a gente tem que enfrentar. Mas quando a gente está falando assim, os valores estão mudando, tarará, eu fico com uma sensação que é só fantasia isso. Os valores sempre mudaram e não necessariamente para pior, não é? Não é medo da vida que corre e a gente gostaria que ela não corresse, que ela não andasse? Não, eu tenho a impressão assim, veja, eu vou dar um exemplo na minha área de atuação, né? Eu trabalho com a formação de médicos e uma das discussões que se tem é a dificuldade de relação com alguns médicos por conta da falta da humanização. Então, como o hospital é gelado, né, como a recepção é ruim, como a gente não se sente acolhido, tá certo? Aí eu acho que vem o primeiro resgate importante, que é a questão da dignidade. Então, a gente reconhecer o outro como humano implica a gente atribuir dignidade a esse indivíduo e tratá-lo como humano. Essa é uma coisa que hoje em dia pega todo mundo, tá certo? Concordo 100%. Mas eu não sei se é hoje em dia, isso é que eu tenho um pouco de dúvida, mas que hoje as pessoas são mais objetos do que sujeitos, isso acho que não é dúvida, mas não sei se é mais do que era. Não sei, mas assim, o tempo de hoje nós precisamos discutir isso, né? Isso impacta na questão, nos outros valores que a gente tem, na questão de segurança, né? Isso impacta. Então, eu trato as pessoas como eu quero ser tratada. Parece uma coisa boba, né? Um refrão, mas não é. Então, como é que você recebe o seu cliente? Como é que você, médico, recebe o seu paciente? Você me recebeu super bem aqui. Então, é essa prática que a gente tem. Onde é que isso está se perdendo? Há versões, tá certo? De que o fato de estar tudo acelerado, o fato de estar tudo mercantilizado, e que talvez numa área como a sua é mais grave, né? Porque quando a gente está falando de medicina, de vida e etc., as grandes corporações, tudo isso mercantilizou, tudo. O médico ganha mal, atende em 5 minutos. Parece que é um pouco isso, o dinheiro ali, a maneira, não é isso ou não? Então, mas a gente precisa pensar nas opções que a gente faz. Como para escolha. Isso? Mas como para? A escolha, quer dizer, eu escolhi ser médica, né? O salário não é bom, essa é uma discussão que a gente tem dentro da faculdade de medicina, porque ainda existe a aura do profissional liberal, respeitado na comunidade. Não agora, é mais assim, que nem professor também. Precisa, né? Exatamente. Você precisa, você é médico de novo, e professor. Você vê. Precisa de novo exercer esse processo de troca com o outro. O processo de troca. Já que é para falar de polêmica, a gente pode fazer um outro tipo de resgate. Então, sai a PEC das empregadas domésticas
E aí todo mundo fica bravo, porque elas só podem trabalhar 8 horas por dia. Agora, se você for trabalhar mais de 8 horas, como é que é? Né? Então, é um pouco isso, né? Por exemplo, eu enxergo um pouco a questão da escravidão. Você escraviza aquele que você não reconhece como seu semelhante. Perfeitamente. Então, né? A gente precisa Primeiro pensar... o processo é separar de você e segundo é esse. Né? De rever o outro, entender o outro ali. É um exercício diário, difícil, mas tem que fazer. Tem que fazer também com os animais, não é? Tem que fazer também com as árvores, com a água. Se a gente tem essa noção de que a vida continua. Se você não está nem aí para o que vai acontecer depois que você se for, você não tem compromisso com esse planeta. Agora, se você vai, mas o planeta continua, em que condições? Né? Então, essa história de economizar água, são cuidados. Isso é valor para mim. Você coloca isso de um jeito pessoal, né? E eu entendo que pessoalmente você consiga fazer, ou eu, ou alguém que esteja aqui consiga fazer. Agora, como para a máquina toda, que não é para isso, vamos pegar a China, que precisa crescer, alimentar 1 bilhão de pessoas, ou o Brasil, né? E que precisa de alguma maneira se inserir num sistema que é destrutivo, mas ao mesmo tempo alimenta as pessoas. Eu não tô defendendo isso. Essa é a questão de hoje. Mas o que nesse eu sentido, vejo, não é? Celso, é que de cima para baixo não resolve. Eles fizeram o controle da natalidade, eles sacrificavam as meninas, as mães davam à luz a menina, escondiam as meninas, e eles continuam com o problema. Mas hoje é o país mais poluído do mundo. Mais né? poluído. Né? Não, eu acho que cada um tem que fazer a sua contribuição individual, sim. Eu não sou contra isso, mas é a soma das partes, não tem jeito. Não tem como você baixar de lá de cima. A partir de hoje, quando o senhor for escovar o dente, o senhor fecha a sua torneira enquanto escova. Depois... Eu acho que o resgate precisa ser da ação individual. Então, quando a gente... E é no cotidiano. É no educar os filhos, é nas pessoas com quem a gente tem contato. É um processo longo, não é isso? Porque primeiro precisa... São gerações para você modificar. Eu acho que a gente tem que criar processos de multiplicação, né? Então, nós temos que melhorar a formação dos nossos professores. Isso é fundamental. A ética, olha como é interessante. Dentro das diretrizes curriculares nacionais, dos PCNs, que a gente chama, dos parâmetros curriculares, existe um caderno de ética para o ensino fundamental. No ensino fundamental. O problema é que os nossos professores não têm formação, porque você podia dar aula o tempo inteiro disso. Quer dizer, quando você vai discutir da aula de ciências, aula de geografia, né, você pode ir discutindo as questões que estão ali, tanto as éticas como as bioéticas, tá certo? Um espaço fantástico, só que você precisa capacitar esse professor. Não adianta você chegar no ensino médio e colocar filosofia lá no ensino médio. Para um menino que está na hora de prestar vestibular e a última coisa que ele quer é discutir ou refletir. Ele quer aprender a fazer a prova do vestibular para passar... Fora os hormônios. Para passar. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Você não acha que a gente como conjunto, a gente atropela essas coisas éticas com facilidade demais? Quer dizer, o que isso fala sobre nós, humanos, né? Porque é muito fácil, né? Você fala, tá bom, então uma cidade, então as pessoas passam a não falar, passam a não sei o quê. Mas não é muito fácil, não está muito fácil. Não é que ficou. A gente não transpassa isso com muita facilidade? Eu acho que nós temos muita dificuldade em separar o que é individual e o que é público. E aí todo indivíduo quer ser respeitado, mas não respeita o espaço público.
Então não respeita o público. E por que você acha que tem essa separação? Porque tudo que a gente está falando aqui, ou principalmente você está falando, são coisas que todo mundo sabe, né? Mas é que não são novidade, não é falta de informação. Concorda? E por que não acontece? O que eu enxergo? Nós hoje, e isso é do modo atual de vida, nós todos queremos ter boa condição financeira, nós todos queremos ser um sucesso na vida, todos. Você pode conversar com todo mundo quer dar certo, quer ser um sucesso, quer ter a sua projeção. Critérios diferentes de sucesso, né? E não dá para todo mundo. Nesse modelo não dá para todo mundo ter sucesso do jeito que as pessoas imaginam, né? Então, eu vejo um pouco isso nesses movimentos que a gente vê, principalmente pela TV, pela mídia, né? Eu acho que a gente precisa pensar em projetos pessoais de outra ordem, né? As pessoas precisam escolher melhor o que fazem. Eu fico muito triste vendo, por exemplo, que as pessoas hoje fazem curso superior, muitas vezes para ter o diploma, acabam não exercendo, entendeu? Acabam não trabalhando na área. Que projeto você vai fazer a partir disso? Entende o que eu estou dizendo? Eu entendo. Mas dos projetos pessoais, de como a vida funciona. Mas não é tão fácil mudar assim, né? Não é um botãozinho. Não. E, de novo, eu quero insistir nisso. Assim, as pessoas, quando você conversa individualmente, elas falam isso. Mas depois as coisas não acontecem dessa maneira, né? Onde você acha que tem esse buraco? Por que tem tanto essa diferença? Porque é a mesma coisa, quando você fala, as empresas colocam lá os seus valores, mas aí não atuam. As pessoas também fazem isso, tá certo? Não conheço ninguém que se declara nem ladrão, nem sacana, nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Só que depois vai lá e faz algumas coisas, né, corrupto, né? Mas daí vai lá e dá o dinheiro pro guarda, mas não é corrupto, tá certo? Mas não dá isso. Quer dizer, é contra a corrupção, mas dá dinheiro para guarda. Então, o que acontece, né? Que eu acho que essa é a questão. Porque tudo que a gente está falando aqui são coisas óbvias que a gente aprende desde criança, mais ou menos. Só que, na verdade, elas não acontecem de verdade. Por que tem esse buraco? E como é que você acha que dá para passar esse buraco? Eu vou estabelecer aqui um paralelo com outras culturas ocidentais. Em alguns países a gente vê que essa questão está interiorizada. Então o indivíduo não faz porque ele acredita que não é para fazer. Né? A gente vê muito isso na Alemanha, no Japão. Não faz. Não atravessa fora da não faz. Né? Em outras culturas, por exemplo, na americana, ele só faz se alguém não estiver vendo. Então ele tem o pega radar. Aí ele corre, mas quando apita que tem o radar, aí tira o pé, tá certo? Quer dizer, então tem uma imagem... Parecer correto. Isso. Né? E nós estamos mais ou menos num caminho assim, a gente tem um discurso correto, mas a prática, quer dizer, não está interiorizado o valor, não está lá dentro. Não interiorizou. Então eu vou fechar com a última pergunta. No teu ponto de vista, com a experiência que você tem, profissional, pessoal e etc., quem somos nós, humanos? Eu acho que nós somos, primeiro, máquinas maravilhosas, né? Porque se você for ver o funcionamento do ser humano, do corpo, a formação de ideias, de pensamento, isso é uma coisa maravilhosa. O que a gente precisa? A gente precisa nutrir, a gente precisa tratar bem isso, a gente precisa, além de comer, a gente precisa ler, a gente precisa refletir sobre os valores mesmo, os valores que a gente tem, entender que a gente é passageiro nessa terra. Então, o que nós vamos deixar, não no sentido de deixar um legado, não é isso, mas o quanto que nós vamos consumir desse planeta, cada um de nós, e como é que isso fica para as próximas gerações. Nós achamos que 5 gerações é muita coisa, mas, né?
Eu comecei brincando que é a terceira geração no Brasil. Então, veja, né? Dá tempo, vamos lá. A humanidade está aí há tanto tempo. Tem resgate, tem modificação, tem outros desafios vão aparecer, surgir. Entendeu? O que a gente precisa? Manter a mente aberta e ver como é que isso impacta na vida da gente. Tá? Bom, então eu queria agradecer teu tempo, tua generosidade, o fato de você ter dividido com a gente as tuas opiniões sobre a vida. Espero que tenha sido bacana para você também. Acho que nós adoramos aqui. Muito obrigado, viu, Margarete? Eu agradeço a oportunidade de poder conversar sobre questões tão palpitantes. Obrigado pelo pessoal que veio assistir. Obrigada, Celso. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.